Seja muito bem-vindo ao nosso devocional Palavra Diária e hoje nós vamos falar sobre ansiedade. Você acha que você é uma pessoa ansiosa ou você tem certeza? Bom, essa é uma pergunta que certamente a maioria de vocês vai responder de forma positiva, porque a ansiedade é uma realidade na vida de muitas pessoas. A ansiedade é algo que tem atacado e atingido muitas pessoas, inclusive nós conhecemos várias e podemos nós mesmos sermos atingidos por ela. Mas o que será que a Bíblia fala sobre isso? Qual será a orientação do nosso Deus em relação à ansiedade? A Bíblia fala disso em vários momentos. Nós temos o nosso Senhor Jesus Cristo falando sobre não vivermos uma vida ansiosa, nos mostrando sobre como Deus cuida de nós e tudo mais, mas hoje eu quero destacar aquilo que o apóstolo Paulo fala à igreja de Filipos no capítulo 4, o versículo 6 e o versículo 7. E esses versículos servirão para a nossa reflexão de hoje. A palavra do Senhor diz assim, preste atenção na leitura: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Antes de falar desses versículos, a primeira coisa que eu quero que você faça é decorá-los. Então essa é uma tarefa para você. Decore esses versículos porque eles servirão de arma contra a ansiedade quando ela bater à porta do seu coração. Mas aqui, escrevendo aos Filipos, o apóstolo Paulo está em um contexto muito interessante. Ele está preso e essa igreja está preocupada com o apóstolo. Então essa igreja resolve enviar um emissário que vai levar notícias da igreja e trazer notícias do apóstolo Paulo, além de mantimentos e ofertas. Acontece que esse irmão acaba adoecendo e aí eis mais uma razão para preocupação. Entretanto, a resposta que o apóstolo Paulo envia, mesmo estando preso, é: não andeis ansiosos de coisa alguma. Imagine que você estivesse preso, esperando ali a sentença do juiz, sendo possível, inclusive, que essa sentença fosse a sentença de morte. Você conseguiria dizer: não ande ansioso, não fique ansioso? Se nós muitas vezes manifestamos a ansiedade em coisas corriqueiras da nossa vida, como a notícia de uma vaga de emprego ou da classificação de um concurso, ou então a respeito de uma questão pessoal, ou ainda coisas mais simples, quando, por exemplo, diz que o entregador está na última parte do percurso, o que será que nos aconteceria se nós estivéssemos na situação do apóstolo Paulo? Bom, essa ansiedade é muito danosa e não é em vão que a Escritura trata contra ela e fala inclusive de ser pecado contra o Senhor. E o apóstolo Paulo está nos dizendo: não andem ansiosos. Essa é a fala para a igreja de Filipos, mas também é uma fala para mim e para você. Por quê? Porque a ansiedade é algo que afeta o corpo, afeta a mente e afeta principalmente o nosso relacionamento com Deus. Quando estamos ansiosos, em causa última, estamos dizendo que os nossos recursos são escassos e não conseguimos resolver aquilo que temos para resolver. Nesse sentido, nós estamos duvidando da soberania do nosso Deus, que é capaz de resolver e de cuidar de todas as coisas. Como o nosso Senhor Jesus Cristo diz ao falar que Deus cuida até dos animaizinhos pequenos, até mesmo dos lírios do campo e assim por diante, e vem a orientação para não andarmos ansiosos. Então Paulo nos chama não somente a não andarmos ansiosos, mas ele nos dá o remédio, e o remédio é uma vida de devocional com Deus. Fazendo isso que você está fazendo neste momento, você está se armando contra a ansiedade. Por quê? Veja que Paulo diz assim: olha, em vez de vocês andarem ansiosos, e aí ele coloca, em tudo, porém. Essa adversativa já nos ajuda a entender que há uma diferença. Em vez de fazer isso, faça isso. Isso o quê? Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Ou seja, aquilo que nos torna ansiosos ou nos traz esse sentimento de ansiedade deve ser posto diante do Senhor. Por quê? A ansiedade nada mais é do que trazer um problema do futuro para o presente ou ainda um possível problema do futuro para o presente. E o apóstolo Paulo está dizendo que essas preocupações não devem ser postas tão somente no nosso coração, mas devem ser postas diante de Deus. Se você se sente assim, coloque-se diante do Senhor em oração. Senhor, meu coração está ansioso por isso e por isso e por isso, e eu preciso que o Senhor me trate. A tua palavra diz que a tua paz, que excede todo entendimento, guarda o meu coração em Cristo Jesus, e eu quero essa paz. Por isso, Senhor,
me ajude. É essa oração que eu e você devemos fazer quando nos sentirmos ansiosos. Então, nós temos essa convicção de que nós temos a quem clamar e, acima de tudo, a quem nós estamos clamando, que é o nosso Deus, irá nos responder com paz. E por que o apóstolo Paulo faz isso ao dizer: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus? O que ele quer dizer é que a ansiedade é o oposto da paz. Se você tem ansiedade, você não tem paz. E se você tem paz, você não tem ansiedade. Ou seja, o nosso objetivo não é tão somente de nos livrar da ansiedade, mas de alcançar a paz com Deus. E a paz de Deus. Nós sabemos que, salvos pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, pela obra do nosso Senhor, nós temos paz com Deus. Então saiba de uma coisa: se você é crente em Jesus Cristo, já o tem como Senhor e Salvador, você tem paz com Deus. E se você tem paz com Deus, você pode desfrutar da paz de Deus, porque Ele te entrega isso gratuitamente por os méritos de Cristo Jesus, sendo aplicado no seu coração pelo Espírito Santo dele mesmo. Por isso, desfrute disso e clame por essa paz, porque Ele é suficiente para tratar o seu coração. Por isso, leve tudo a Deus em oração e confie. Saiba de uma coisa: Deus cuida de você melhor do que você pode imaginar e do que você poderia se cuidar. E eu concluo dizendo a frase de Timothy Keller. Ele diz assim: Deus olha para o ansioso e diz: eu rasguei meu filho em pedaços, e você teme que eu não te dê o que você precisa? Que Deus ajude você. E se você lida com ansiedade, saiba, você tem a quem clamar e a paz de Deus guardará o seu coração.